Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo, vamos iniciar com a poesia deste livro aqui, Parnaso do Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado de Chico Xavier. E a poesia escolhida é de Abel Gomes, um poeta mineiro, nascido em Conceição do Turvo. Nasceu em 30 de dezembro de 1877 e faleceu em 16 de agosto de 1934. E ele traz uma poesia muito atual ao nosso coração. Chama-se Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Muito bem, com esta poesia a gente vai fazer a nossa prece para a gente poder adentrar na nossa reflexão do dia de hoje. Vamos lá? Mestre amado Jesus, sabemos que está conosco, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo da melhor forma possível neste estudo, neste diálogo fraterno. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que esteja conosco, que nós possamos, Senhor, compreender as lições que vamos tratar aqui, que nós possamos continuar com perseverança e disciplina no estudo, sempre levando com seriedade e com muito amor a sua doutrina de amor e o seu evangelho de luz, Jesus. Fica conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem, na companhia de Jesus, na proteção dos céus, do alto, iniciamos o estudo de hoje, como prometido, iniciando o segundo diálogo, o cético. Primeiro, vamos numa definição do que é uma pessoa cética. É uma pessoa que não acredita, que duvida ou se apresenta incrédula ou descrente, não crê mesmo. Ela pode se recusar a aceitar as ideias novas ou teorias com base na sua popularidade. Ela duvida. Então, essa personalidade, essa pessoa com este perfil psicológico vai ser começada a ser tratada, a ser vista. Mas como a gente já tinha adiantado para vocês, o cético chega até Allan Kardec com abertura. Ele está aberto ao conhecimento. Apesar do ceticismo dele não acreditar, de ele estar sem uma religião, de ele duvidar ou ter a descrença, o perfil psicológico dele está mais aberto. Ele se põe, ele pede a Kardec que seja dado a ele a oportunidade do aprendizado, do ensino. E a gente vai observar que nesse capítulo, nesse segundo diálogo aqui, vai ser tratado questões mais profundas do Espiritismo. Após o primeiro diálogo, a apresentação do cético, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, Kardec começa explicando a diferença entre Espiritismo e espiritualismo, a dissidência. Eu vou falar os itens que nós vamos tratar para frente, tá? Os fenômenos espíritas simulados, que são as fraudes, as impotências dos detratores, ou seja, daquelas pessoas que julgam, a diferença do maravilhoso e do sobrenatural, a oposição da ciência. E a essa oposição da ciência, ela é longa, a gente vai ter que dividir ela em algumas aulas e alguns vídeos. As falsas explicações dos fenômenos,
Só um instantinho aqui, por gentileza. Os incrédulos não podem ver para se convencerem, jamais lá na frente, ainda dentro do segundo diálogo. A boa ou a má vontade dos espíritos para convencerem, origem das ideias espíritas modernas, meios de comunicação, aí aqui a gente já vai se reportar aos livros dos médiuns, né, a questões da mediunidade, aí aqui ele já fala dos médiuns interesseiros, ou seja, que quer ter um interesse, que quer ter um segundo ganho, né, em cima da sua mediunidade. Os médiuns e os feiticeiros, então a explicação dessa diferença. A diversidade nos espíritos, lembrando que se tem homens diversos, existem espíritos diversos, porque a morte não opera milagres em ninguém. A utilidade prática das manifestações, loucura, suicídio, obsessão, aqui ele vai tratar ideias do evangelho, esquecimento do passado, que é a misericórdia divina para conosco, porque se nós lembrássemos do nosso passado, talvez não daríamos conta das questões que nós ainda temos no nosso coração no dia de hoje. Os elementos de convicção. Aí aqui ele comenta sobre a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Então essa sociedade é uma sociedade unida, uma sociedade que foi fundada com esse fim, que continuasse dando sequência nos estudos práticos e científicos da doutrina. E aí a pergunta é, então tens uma sociedade que se ocupa destes estudos? Seria possível fazer parte dela? Então olha só, eu já dei um spoiler muito grande, que esse já é o penúltimo item do diálogo do cético. Ele se convence até o ponto que ele pede para fazer parte dela. Porém, a gente vai voltar a falar nisso, dar alguns vídeos para frente, porque a gente vai andando aqui sem pressa, mas sem pausa. Interdição ao espiritismo é o último item. E aí Kardec deixa livre, se ele quiser aceitar ou não. Essa é a última fala deste segundo bloco, que é essas páginas aqui. Então, nós vamos ver todos esses itens que foram citados com calma, vamos lendo o que foi a pedagogia adotada neste livro, para que todos possam ir acompanhando, vamos comentando, vamos trazendo significado, vamos trazendo leituras de partes que são condizentes, que são coerentes ao que a gente está estudando, e vamos estar abertos ao aprendizado da doutrina espírita, porque este é o nosso objetivo aqui, aprendermos sobre a doutrina espírita. Eu, Lília, sou apenas um instrumento que fala, instruída, inspirada, amparada, protegida por Jesus. Um instrumento que deixa seu esposo, seus filhos por um instante e vem aqui conversar, gravar para vocês, de coração aberto, de mente aberta e acreditando que cada um de vocês também está de forma séria, de forma ética, coerente e moral, seguindo o estudo aí do outro lado. Pois muito bem, vamos lá? Visitante. O visitante é o cético, que tem já uma abertura para o conhecimento da doutrina espírita, que é o foco de nosso estudo aqui. Ele chega até Kardec, aí a gente fica a imaginar, né? Kardec recebia muitas pessoas na época. Então, como foi essa chegada desse cético até ele? Se foi na casa dele? Qual era o cenário desse diálogo? Quanto tempo durou? Né? A gente começa a imaginar as figuras, a gente tem, né, a imagem de Allan Kardec sempre divulgada. Como que seria essa postura física, essa recepção de Kardec com ele? Como que era ele nesse sentido, né? A gente fica a imaginar essa cena, mas a gente também tem que colocar uma coisa extremamente importante. Quando Kardec se refere ao cético, ele se refere a um perfil psicológico, a uma personalidade, a pessoa que tem essa tendência cética, nesse sentido, né? Então, ele tem esse personagem corporificado, personificado aqui, mas nós também temos muitas vezes pessoas céticas que chegam até nós.
Então, Kardec nos dá essa instrução, ele vai construindo. Vocês viram que conforme nós fomos lendo os itens, era como uma escada que foi sendo galgada para chegar até um determinado ponto, né? A gente deu um spoiler lá de como que vai estar essa personalidade cética no final, mas a gente começa sempre de baixo para cima. Então, Kardec dá esse mapa aí do tesouro para nós, de como agirmos, de como nos comportarmos e mantermos a coerência, a fidelidade à doutrina espírita. Muito bem. A primeira fala do cético é a seguinte: eu compreendo, Senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita-me ao mais alto grau meu interesse. Nos círculos dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a este respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. Vejamos bem que o cético, ele é sincero com Kardec, ele tem uma postura humilde, ele confessa a sua ignorância, ignorância de ignorar, de não saber sobre o assunto. Ele fala assim, que ele entende o estudo prévio, né? Que ele sabe que é necessário, mas que ele não é nem pró nem contra. Então ele tá ali em cima do muro, né? Ele tem a neutralidade, não sou pró nem sou contra. Que ele convive com muitas pessoas, que algumas são partidárias, ou seja, são favoráveis, e que outras são adversárias, ou seja, têm argumentos contrários, não concordam, mas que ele quer se submeter, e por isso que ele se coloca na presença de Kardec. Veja que fica clara essa abertura psicológica ao aprendizado. Estou aqui, quero aprender, você pode me ensinar? Em outras palavras, é isso que ele pede. E é muito bonita essa humildade do cético, né? A gente já vai criando um afeto aqui, né, nessa primeira fala dele. Kardec fala o seguinte: ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-la todas. A gente vai lendo com calma, tá? Olha só, primeiro, é um senhor, né? Kardec dá a entender claramente de que não é um jovem de 15, 20 anos, mas sim já um homem, um senhor de meia idade. E ele também deixa isso claro acima, quando ele fala que nos círculos das relações dele, ou seja, ele tem muitos contatos sociais, tem muitas pessoas que ele conhece. Então, ele provavelmente já tem uma vida feita, uma família estabelecida, uma profissão, uma estabilidade social que permite a ele ter esses contatos, estas pessoas. E Kardec também agradece a sinceridade, mas também é sincero. E sem prevenção, sem ilusão, ele fala, de poder resolvê-las todas, né? Ele fala, eu vou te ajudar, mas não significa que eu vou ter a solução de tudo. E ele segue. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Aí aqui nesse ponto eu acrescentaria que nos dias de hoje ainda há muito que aprender. Sempre há, todos os dias, a cada novo grupo que a gente chega, a cada nova conversa e relação dentro do centro, a gente vê o tanto que nós temos que aprender. Aí Kardec segue. Seria, pois, muito presunçoso pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O que Kardec quer dizer aqui? Também ele se coloca numa postura humilde, que ele sabe, mas que como o Espiritismo é uma ciência nova, e tudo aquilo que é novo causa medo,
causa constrangimento, causa dúvida, insegurança, mas no caso do Espiritismo, Kardec, sendo novo, causou a pesquisa, a análise criteriosa, sistemática, minuciosa, um estudo sério. Porém, Kardec fala que tem muito que aprender, ou seja, é um campo vasto de aprendizado, é um campo aberto de aprendizado. E aí ele fala, não posso dizer senão daquilo que sei. Ele admite que ele sabe numa limitação. E assim é com cada um de nós, a gente sabe algo, mas nós temos a nossa limitação. Eu gosto muito da frase de só sei que nada sei, porque quando a gente sabe algo, a gente começa a ver que a gente sempre tem muito mais que aprender sobre isso, né? E Kardec tem essa noção, essa humildade. Fala, será um prazer, será uma alegria, uma satisfação, mas não posso resolver todas as questões e responderei daquilo que sei, dentro da minha limitação. E quando a gente vai ensinar alguma coisa, eu gosto muito dessa postura. Como estudante de pedagogia que sou, eu gosto muito. Olha, esse assunto eu domino até tal ponto. A partir deste ponto, nós vamos estudar, nós vamos investigar, nós vamos atrás, juntos para a resposta, não é mesmo? Porque isso dá uma segurança, uma base. E Kardec traz isso, né? Traz isso humildemente aqui. Aí ele fala no segundo parágrafo da resposta. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, que é aquilo que vai além do físico, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. O que Kardec fala? Há necessidade de esforço. Porque, se a gente pegar aqui os ramos da filosofia, quando a gente fala assim, vou estudar filosofia, a gente vai se debruçar aí no mínimo com 1000 livros. 1000 livros divididos 100 páginas por dia, eu vou demorar 5 anos, mais ou menos, para ler, não é? Aí da metafísica, mais 5. Da psicologia, mais quantos anos? Sendo que os livros de psicologia são atualizados anualmente, visto que psicologia é uma ciência e, como toda ciência, assim como o espiritismo, é baseada em pesquisas e atualizações constantes. E da moral, né? A moral sempre em construção, a moral humana. Então, como ele toca todos os ramos, Kardec fala, ele vai ter conhecimentos de tudo isso. E para que você possa compreender, essa é a palavra que vai vir em seguida na resposta de Kardec. É necessário bem mais do que algumas horas. Eu não posso me considerar espírita apenas por ler um livro espírita, ou 2 ou 3, não. A gente tá indo devagarinho, né? Mergulhando aos poucos ali naquele conhecimento, mas a gente não consegue ter uma compreensão total se eu ficar só nessa tábula rasa de conhecimento. É o que Kardec fala para ele, que é um campo imenso, imenso, e que cada um de nós percorre dentro do nosso ritmo no dia a dia, né? Cada um de nós temos os nossos compromissos e vamos percorrendo conforme a gente vai se abrindo ao estudo, à boa vontade, à dedicação diária, né? E não é uma dedicação intensa e extensa de horas, mas uma dedicação, um compromisso com aquilo que nós acreditamos da doutrina espírita. Vamos colocar aí de 15 minutos diários. Se você ler um pouquinho, 15 minutos do seu horário de almoço sobre o espiritismo, em um mês você vai ter lido 2 livros. 2 livros vezes 12 meses, 24 livros no final do ano. 24 livros você vai estar... Você já leu as obras básicas e você leu no mínimo a revista espírita. Aí sim você pode dizer que você tem um conhecimento básico do espiritismo. Então veja que não é de uma hora para outra, que é uma construção, né? Que é algo que você vai construindo disciplinadamente, porque a disciplina ela é libertadora, persistentemente, coerentemente e diariamente. Voltando à resposta de Kardec, ele fala o seguinte: ora, compreendeis, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz, e a cada um em particular,
tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Ou seja, realmente seria impossível, né? Kardec fala aqui que é como vamos imaginar isso. Todas as pessoas que se interessassem por espiritismo, se chegassem até Kardec e quisessem uma audiência em particular, não tem como. Então é por isso que Kardec deixa as obras, deixa os escritos, para que nós, interessados, vamos atrás e procuremos, por nosso esforço próprio, adquirir o conhecimento de que necessitamos e aprender, porque não é apenas para sanar a curiosidade. Como todos sabemos, a doutrina é extremamente consoladora. Não quer dizer que ela vai tirar a nossa dor, mas que ela nos evita de cairmos em desesperos diante das aflições da vida. E Kardec deixa aqui escrito, então cabe a cada um de nós, dentro do nosso interesse, ir atrás e estudar, como nós estamos fazendo aqui, de uma forma geral, séria e persistente. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. E é verdade, eu creio que eu já dividi com vocês, né? Eu cheguei no Espiritismo com uma pergunta no meu pensamento e que me veio abrir aleatório. E ele fala aqui que é uma leitura prévia, e realmente foi uma leitura prévia. Depois eu fui mergulhar nas obras e ir estudando aos pouquinhos, e continuamos e vamos continuar. E se desencarnar eu com 150 anos, 180, vou continuar estudando da forma que me for possível, né? Mas sempre de uma forma mais aprofundada, porque a gente faz uma leitura e a gente já responde as perguntas que naturalmente vêm ao pensamento, que pode ser o porquê das aflições, o porquê das diferenças sociais, o porquê das dores, né? A gente já lê, por exemplo, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, e uma única leitura que você abre, você já consegue sanar aquela dúvida. Aí depois, se você for aperfeiçoando e lendo novamente, você vai encontrando outras respostas. E a sequência da resposta é a seguinte: ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Aqui ele se refere à leitura, tá? Então, a leitura na colocação de Kardec tem duas vantagens: evitar repetições inúteis, para que ele não fique repetindo, porque ficaria até chato, né? E de provar um desejo sério de se instruir. O que isso significa? É o que a gente falou, basicamente. Se eu fiz uma leitura prévia e sanei as dúvidas do meu pensamento, mas se eu tenho um desejo sério, ele vai mais além do que só sanar a dúvida do meu pensamento, então ele tem uma instrução mais séria. Se depois disso, Kardec fala, ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação tornar-se-á mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares. É como a gente faz uma leitura, então vamos montar um mapa mental, vamos tirar os pontos principais daquilo que ficamos com dúvidas sobre aquele assunto. É isso que Kardec quer falar aqui. Que se você faz uma leitura, você já tira umas dúvidas, mas você continua com o desejo, você vai ler de novo, você vai se instruir, então é como se você fizesse anotações e você levasse novamente a outras leituras, ou trouxesse até Kardec, ou trouxesse alguém que está estudando junto com você, né? Aí retomar sobre os pontos mais elementares, sobre aqueles elementos que ainda ficaram dúvidas, né? Então, é como se eu pegasse 100 perguntas que eu tenho dúvidas. Numa leitura eu tirei 50, numa segunda leitura eu tirei 60, depois numa terceira 80, então ficaram 20. Veja que ficou menos, né? E que conforme eu fui estudando, olhando, relendo, vendo, eu fui fixando também aquele conteúdo, aquele aprendizado e fui diminuindo as dúvidas. Kardec finaliza assim: se o permitirdes, nós nos limitaremos, pois, até nova ordem, a algumas questões gerais. Aí, Kardec pede permissão. Se vós, ou visitantes, o permitir,
ele se limita até 9 a ordem a questões gerais, que são as questões que a gente já leu, né? Os enunciados dela. E o visitante responde simplesmente: seja, eu vos peço me chamar à ordem se delas me afastar. Olha só que abertura que o visitante dá. Ele fala assim: me chame a atenção, me chame a ordem se eu me afastar das questões gerais, se eu me afastar do meu objetivo, do meu aprendizado, daquilo que tu queres me ensinar, né? E eu vou estar aberto a escutar-te. É como se ele falasse isso em outras palavras. Eu quero aprender, eu vou estar aberto a escutar-te. Você vai colocar para mim as questões gerais, nós vamos conversando e eu quero que você chame a minha atenção se eu desviar do rumo da nossa conversa, se eu me desviar na lateral, se eu não tiver foco na nossa conversa. Então, isso dá a Kardec a oportunidade de ser mais profundo, mais aberto com o visitante. E nessa profundidade, nessa abertura, ele prossegue o diálogo com espiritismo e espiritualismo. Porém, esse ponto, e apenas esse ponto, será tratado na outra semana, num outro vídeo, porque ele precisa de atenção, ele precisa de uma análise mais profunda, mais criteriosa, a gente precisa mergulhar nele, mergulhar com atenção, com foco, porque ele é muito importante para nós espíritas já solidificados, praticantes, e para os neófitos, né? Os novos adeptos do espiritismo. Então, essa diferenciação, ela vai ser essencial na nossa outra aula. Por hoje, nós ficamos por aqui, convictos de que todos que estão conosco estão sempre com boas intenções, com intenções sérias de estudarmos o espiritismo, de captarmos a mensagem que Jesus Cristo veio nos trazer sem nenhuma outra intenção, apenas com a intenção de estudar, de angariar novos conhecimentos para o espírito imortal que somos. Porque vamos lembrar que nós não somos apenas este corpo material, mas nós somos um espírito imortal. Nós vestimos este corpo como uma personalidade temporária. Estamos aqui em expiação, em provação, em missão, não importa. Somos ainda espíritos imperfeitos, em aprendizados na nossa Mãe Terra, guiados por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos falou o nosso poeta no início, temos Jesus. E por termos Jesus, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Mestre amado Jesus pela proteção, pelo amparo, pela inspiração e pela luz. Rogamos a todos muita luz, muita paz, e que Jesus Cristo, o governador espiritual do nosso planeta Terra, possa estar sempre guiando e direcionando os nossos passos, sempre para o caminho do bom, do belo e do justo, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, que Jesus Cristo esteja conosco. Até o nosso próximo estudo.